Com vocês novamente, lição 9. E sabe quem está de novo com a gente aqui? A Laura. O pessoal gostou da Laura, pessoal? Aí pediram para ela voltar, ela está aqui com a gente. Olha, agora vamos estudar uma história mais legal, né, Laura? Porque aquela lá foi muito triste. Lembra? A Laura falou com a gente naquele dia sobre o perdão e o arrependimento de Davi. Mas a gente teve que estudar o pecado e tudo, foi chato. Mas no fim ficou legal porque ele se arrependeu, né? Hoje nós vamos estudar sobre a oração que desperta. Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Vamos falar sobre essa oração que chacoalhou Israel, né? E que fez Israel refletir. A fé é um elemento essencial da oração perseverante. Com a determinada fé de Jacó, com a inquebrantável persistência de Elias, podemos apresentar nossas petições ao Pai, exigindo tudo o que Ele nos tem prometido. Amém, né? Amém. Vamos lá. Então agora nós vamos estudar sobre Elias, um homem de fé e oração. O que você tem a comentar nessa primeira fase aqui sobre a pergunta 1? Um comentário que você tem a dizer sobre Elias, né? Ele era de onde ele morava, que montanhas? Fala pra mim. Elias, ele morava... Ai, pera, baguncei aqui. Elias vivia, né? Não, você não bagunçou não, tá certinho. Ele vivia nas montanhas de Gileade. Isso mesmo. E ele era um profeta de muita fé e oração. Perfeito. Ele via com o estado do povo. Como é que estava o povo? Em profunda apostasia, né? Exatamente. Idolatria, apostasia. A glória de Deus estava sendo negligenciada. Aí agora eu te faço a pergunta. Que mensagem celestial Elias transmitiu ao rei Acabe quando... Que mensagem celestial Elias transmitiu ao rei Acabe e como ele a transmitiu? Elias, ele chegou ao rei Acabe sendo muito direto e ele falou... Sem rodeio. Sem rodeio. E ele chegou e falou para Acabe que não choveria nos próximos anos em Israel. E ele transmitiu essa palavra com muita fé e convicção, porque ele acreditava em Deus. Ora, Elias, o tesbita, disse a Acabe. O que ele falou? Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aqui ele falou ao rei, né? Então ficou uma questão bem complicada. E sobre o risco de morte, em que Elias se firmou para entregar ao rei a mensagem de condenação? Ele se firmou totalmente na fé que ele tinha em Deus. Porque ele sabia que ele precisava passar aquela mensagem. Então ele falou com fé e convicção. Foi o exercício da fé que fortaleceu ele ali. Perfeitamente. E assim, Elias, ele agiu de modo assim inesperado. O rei, de repente, recebe ele assim e diz, isso. Ai, coragem, hein? Como Deus cuidou de Elias por 3 anos de fome e seca. Depois disso que Elias disse, né, ao rei Acabe, Deus mandou que ele fosse para o leste e se escondesse perto de riachos, perto de um riacho, né? Porque lá ele teria água para beber. E Deus ordenou que os corvos chegassem todas as manhãs e à tarde entregando pães a ele. E depois de um tempo, quando a chuva estiou, né, assim, e a água daquele riacho acabou, Deus mandou Elias para uma cidade chamada Sarepta de Sidom, que lá ele ordenou para que uma viúva fornecesse comida a ele. Aqueles anos de seca, Elias orou fervorosamente de todo o coração a Israel, que Israel se convertesse da idolatria. Havia um propósito naquela seca, né? Uma reflexão. Por isso que a nossa lição de hoje é a oração que desperta, não é isso? Exatamente. Que desperta. Agora, é muito interessante nós percebermos que quando a pessoa se coloca nas mãos de Deus, Deus usa a pessoa. E assim, pessoal, Deus usa uma criança, Deus usa um jovem, Deus usa o profeta.
Deus usa todos aqueles que querem servi-lo na beleza da sua santidade. E agora nós vamos concluir aqui as discussões e as perguntas com a Laura. Se você tem algum comentário, deixa, porque amanhã eu quero convidá-la de novo para puxar a orelha e dizer umas perguntas mais complicadas, que agora veio o confronto, né? A coisa criou uma comoção e vai vir um confronto. E sobre esse confronto amanhã eu converso com você e com a Laura. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amanhã voltaremos e conversaremos sobre esse assunto. Até lá.